E vem conferir a crítica da segunda temporada de Frieren, A Jornada para o Além. E eu acabei de assistir com 10 episódios a segunda temporada de Frieren, A Jornada para o Além. A primeira temporada está disponível na Netflix, caso você queira conferir, com mais de 20 episódios. E a segunda ainda não chegou, mas você consegue encontrar para assistir por aí. Bom, Frieren, A Jornada para o Além, ele ainda tem que me conquistar em um ponto. Mas de resto, é um anime que eu já estou completamente apaixonado. O que falta ele me conquistar mesmo, e que falta para mim nesse anime de verdade, é eles estabelecerem melhor o objetivo deles. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que o objetivo da Frieren é seguir toda essa jornada, até passando pelos pontos que ela já passou na sua primeira aventura com o seu primeiro grupo de heróis, onde estava Himmel, que é o melhor herói desse universo, e chegar no Castelo dos Reis Demônios. E eu tenho certeza que quando chegar no Castelo do Rei Demônio, pra quem espera que vai ter uma grande sequência de ação, eu acho que não vai ter. Acho que vai ser só uma conclusão de uma aventura. Não vai ser algo tão grandioso. Mas eu queria que tivesse mais tensão, mais medo pro caminho, mais senso de urgência. Um pouquinho dessa falta de senso de urgência me incomoda um pouco. Realmente me incomoda porque às vezes parece que eu tô vendo uma obra que ela não tá indo tanto como ela poderia ser. Outra coisa que me incomoda nessa segunda temporada, que vai destacar, já que eu falei do Rei Demônio, é um pouco dos antagonistas dessa segunda temporada. Eu não acho eles tão carismáticos como poderia ser. Visualmente eles são muito impactantes, a sequência de ação que envolve eles é muito boa, mas eu ainda queria um pouquinho mais de camada para esses vilões. Eles são os primeiros vilões que aparecem em Frieren, que realmente tentam falar um pouco mais sobre sentimentos, querendo mostrar um pouco mais que esses monstros que existem nesse mundo, eles não são só monstros, eles são monstros que você vai terminar a história pensando, olha, se você visse o lado da história deles, talvez você visse a Frieren e o seu grupo de heróis como os reais inimigos dessa história. Mas eles são tão rápidos a aparição, eles passam tão rápido pela tela, que você como público pensa, olha, uma boa ideia que eles acabaram desperdiçando aqui. Então, para mim, esse é o problema. O principal problema dessa temporada, para mim, é os antagonistas que aparecem, que eu acho que eles são muito interessantes visualmente, eles mostram um pingo de camada de caminhos que eles poderiam entrar para a discussão, mas para por aí. Eu queria que eles fossem mais profundos nesse ponto. E o que me incomoda, não para essa temporada, mas para a obra como um todo, é eles serem um pouquinho mais incisivos no principal objetivo que eles vão. Tirando isso, a obra é perfeita, e a obra eu me apaixonei por ela desde a primeira temporada, e eu vou falar o porquê. E porque essa temporada é fantástica. Bom, eu entendo que muita gente vai acabar reclamando dessa temporada porque vai falar que ela é muito lenta, vai falar que é uma temporada que parece que não acontece nada, mas para mim é o oposto. Ela é uma temporada que acontece muita coisa. Ela é uma temporada que ela mostra a alma de por que esse anime é tão bom e por que ele faz tanto sucesso. Primeiro, começa pelo que você deveria gostar, que são os personagens. Frieren e Stark, e também a ajudante da Frieren, são um trio muito carismático. Eles são carismáticos, eles são envolventes, eles são divertidos, a comédia em volta deles funciona muito bem. Então, ele já é um anime que te diverte pelos personagens. Ele já te cativa aí. Isso é um bom ponto, principalmente para a segunda temporada. Numa temporada onde você percebe que não está indo para grandes momentos da história, você ter personagens carismáticos, envolventes e divertidos que fazem com que você, como público, queira acompanhar a história é muito importante, porque eles te cativam a semanalmente voltar e querer saber como aquela história vai terminar, como aquela pequena jornada deles vai acontecer. Então esse é o primeiro fator que vale muito destaque. Os personagens, eles são carismáticos, eles são envolventes, eles são funcionais porque a trama precisa. Isso é muito bom, porque não só eles, os novos personagens que aparecem não aparecem de graça, porque eles acabam aparecendo e funcionando por dois motivos muito importantes para essa obra. O primeiro motivo seria acrescentar para os personagens principais. Então não estão só jogados em tela, eles aparecem e eles vão ser importantes para personagens principais ou para a gente saber mais sobre a história da Frieren passado, a história quando ela veio com o Himmel, que é outro fator importante. O Himmel e o seu grupo de amigos tem muito mais espaço de flashback aqui. A gente acaba conhecendo muito mais da jornada da Frieren antes de ela se conhecer esse grupo novo. Então esse é o primeiro fator que é muito importante para os personagens secundários. Eles dão destaques para flashbacks, faz com que a gente como público conheça mais do herói Himmel, do seu grupo e da Frieren, e ao mesmo tempo ajuda muito com que cresça os personagens novos.
Oh, e outro fator que é muito importante dos personagens que aparecem secundários e novos, mesmo que eles apareçam poucos, eles ajudam muito a expandir o universo de Frieren. E isso é muito legal. O universo de Frieren é muito rico. Eu ficaria horas nesse mundo, estudando o lugar, querendo conhecer mais sobre os lugares, saber mais sobre esse universo. Porque a fauna, a flora desse lugar é muito interessante. A escrita, a cultura, a religião, tudo é tão interessante em cada cidade que eles passam, que acaba me conquistando, acaba me agradando muito, acaba fazendo com que eu me apaixone cada vez mais por esse universo. Então você tem personagens interessantes, um universo completamente rico, mas não é só isso. O que realmente me cativa em Frieren é a sua mensagem, como ela é trabalhada, como ela é apresentada, como ela é construída ao longo dos episódios. Frieren, na verdade, a mensagem, ela explica por que essa segunda temporada ela parece ser mais lenta, mas ela é muito importante para o desenvolvimento dos personagens. Para quem não sabe, a principal mensagem de Frieren é tempo. Porque, para quem não sabe, Frieren ela tinha uma jornada com o primeiro grupo de heróis. Esse grupo de heróis acabou sendo o grupo que salvou o mundo, praticamente, consolidando todos eles, principalmente o herói Himmel, que foi o mais consagrado entre eles, porque ele que derrotou o Rei Demônio. A partir daí, quando todo mundo estava querendo comemorar, Frieren resolveu fazer uma jornada. Essa jornada demorou muito tempo. Ela é uma elfa. Então, se passasse 50 anos, como foi mais ou menos o que passou, para ela se passou um ano na cabeça dela, só que para os humanos não. Quando ela voltou, todos estavam velhos, alguns já estavam quase mortos. E ela percebeu, a partir daí, a importância do tempo. E aí é que entra a mensagem de Frieren. A Frieren fala muito sobre o tempo e a importância que a gente deveria dar para as pequenas coisas da vida. E isso parece uma mensagem simples, boba e óbvia, mas não é simples, não é boba e não é óbvia. Se você acha isso, é porque você ainda não teve uma grande perda na sua vida. Seja vô, vó, mãe, pai ou animal de estimação que fazia muita parte da sua vida. Quando você perde qualquer um elemento familiar seu, você acaba percebendo o quanto o tempo é curto. Você acaba percebendo a importância que você deveria dar para as pessoas que estão do seu lado. E aí é que Frieren brilha. Porque é aí que ele acaba mostrando como que o tempo ele é importantíssimo, ainda mais para quem vai viver para sempre. A Frieren não vai viver para sempre, mas por ela ser uma elfa, ela pode ter 500 anos que vai ser vai ser quase uma idade padrão para pessoas. Ela vai ver gerações passar e ela ainda vai estar quase velha. Esse é o grande lance da Frieren. E aqui ela fala sobre isso, tanto que a principal rival dela, que é uma elfa, ela é uma elfa que muita gente fala, ela não se importa com ninguém, porque ela viveu muito. Na verdade, ela se importa demais. O motivo dela querer uma escrita específica num ponto da temporada, ela querer as missões específicas, não é porque ela não tem sentimento, é porque ela encontra um vazio na sua vida, ela não encontra mais razão para viver, então ela procura coisas impossíveis dentro da sua vida para poder encontrar razões para ela continuar vivendo, lutando e tendo motivação. Porque para quem já tem tudo, como elas são elfas, que podem ter o que quiser porque vivem para sempre, o que mais você vai ter? O que mais você vai conseguir conquistar? Você tem tempo infinito, é isso que vai te ajudar. É isso que vai fazer com que você, como um todo, tenha esse tempo, precisa do tempo, para aproveitar quem está do seu lado, aproveitar quem está com você, aproveitar esse mundo que a gente tem. É uma mensagem forte, interessante, impactante, bem feita. E, de novo, essa temporada ser curta, mas ao mesmo tempo mostrar eles resolvendo pequenos casos que parecem sem importância, tem muita importância. Ele mostra como a gente deveria aproveitar as pequenas coisas da vida. Como a gente deveria não desvalorizar aquele dia que parece que a gente não faz nada. Ou aquele dia que a gente, por exemplo, você acorda num dia e você vai numa praça. Você vai na praça e você vai terminar falando, nossa, meu dia não foi produtivo, porque eu não fiz nada. Seu dia pode não parecer ser produtivo, porque você não fez tantas coisas. Mas ele foi um dia importante para alguém que estava do seu lado ou para você. Aquele dia na praça com algum amigo, amiga ou até familiar, pode parecer que foi um dia que não foi produtivo. Foi um dia que você não fez tantas coisas. Mas quando você pensar mais pra frente, você ficar mais velho, você relembrar de momentos, você vai relembrar daquele momento, naquela praça, ou naquele bar, ou onde você for, aquela pequena aventura que você teve que fez diferença, porque de certa forma ela ficou na sua cabeça, mais do que seu dia fosse super produtivo em relação ao trabalho, academia, e por aí vai. Então isso é interessante, o Frieren trabalha sobre isso. E aqui explica, nessa temporada, por que a Frieren pega tanto trabalho que é bobo, no sentido de ela pega magias que são bobas, de criar panqueca ou coçar as costas. Essa magia parece ser boba, mas isso é aquela coisa de aproveitar as pequenas coisas da vida. Eu acho a mensagem desse anime maravilhosa, fantástica, e para quem
quer sair da primeira camada, quem aceita que Frieren não vai acelerar para poder chegar na ação, para chegar no ponto que você quer, ela vai desacelerar para mostrar o que ela realmente quer, se tiver a ideia, se tiver a paciência, se tiver a vontade, a boa vontade de entender a camada que essa história quer contar, você vê a beleza que ela é. Então você tem tudo isso misturado na por cima com uma parte técnica excelente. Não existe animes como Frieren na parte técnica. Jujutsu Kaisen agora foi uma surpresa, a parte técnica maravilhosa. Frieren, por lado dela, é isso também. A trilha sonora é maravilhosa, a trilha sonora é fantástica, a direção dos episódios é incrível, e ainda por cima a animação ela é bonita, ela é fluida, ela é bem feita, ela é bem... Porque a animação ser bonita não é só o visual dela ser bonita, não é você só olhar um quadro e falar, nossa, que cena bonita. Não, é como ela é bonita em relação a como ela funciona, porque a mensagem precisa. Ela precisa ser mais boba para algumas sequências de aventura, ela funciona, ela é bem feita e boba. Ela precisa de uma cena mais épica, ela vai te construir. Precisa de uma cena mais calma, tranquila, mais fluida, mais reflexiva, a animação te entrega. Misturada com uma trilha sonora que funciona muito bem, com uma boa direção, é um anime quase perfeito. Se não fosse pelos vilões, eu diria que essa temporada era melhor do que a primeira para mim. Concluído, Fallen, a Jornada para o Além, a segunda temporada, ela é fantástica. Ela é fantástica, se não fosse pelos vilões, eu com certeza daria um 10 para ela. Mas já que os vilões me incomodam na segunda temporada, eu vou fechar Frieren, a Jornada para o Além, com uma nota 9,5 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, fecha de Frieren, a Jornada para o Além? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.